Fala, personal trainer, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Por um acaso você já ouviu falar a respeito de memória muscular? Será que ela realmente existe? Vem junto comigo e vamos discutir um pouco a respeito deste assunto. Vamos lá então, vamos aprender um pouquinho sobre memória muscular. Principalmente na prática, aí já há algum tempo, né, praticantes de musculação aí têm observado, principalmente aí que as pessoas que já treinam há algum tempo, né, já têm experiência com musculação, por exemplo, e já treinam há um longo período, mesmo que elas fiquem paradas por algum tempo, ocasionando, obviamente, aí o destreinamento, elas tendem a recuperar rapidamente a massa muscular perdida com o destreinamento, ou pelo menos mais rapidamente se comparado a alguém que nunca treinou. Então, alguém que já treinou na vida musculação por um bom tempo aí, mesmo que elas fiquem paradas por um bom tempo, tá? Elas tendem a recuperar essa massa muscular que elas perderam rapidamente, ou pelo menos mais rapidamente, se comparado a alguém que nunca treinou. Agora, será que isso tem fundamentação teórica e científica, tá? É este assunto, é esse tema que eu quero trazer à tona junto com vocês. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, ó, neste estudo de 2019. Esse estudo, tá, é um estudo de revisão, então, que procurou aí, por intermédio da ciência, explicar a respeito da memória muscular, tá? Então, o que é de fato a memória muscular? O que acontece dentro do músculo para que a gente consiga observar que as pessoas, né, que treinaram, por exemplo, já por um longo período, né, por que elas tendem a recuperar mais rapidamente aí a massa muscular? O que acontece? Vamos dar uma olhadinha então, tá, no que eles encontraram nesse artigo de revisão, tá? Então, nesse artigo de revisão, ele traz à tona essa discussão sobre memória muscular, né? E neste artigo também eles mostram, por exemplo, ó, este estudo, que no meu ponto de vista é bem interessante. O que aconteceu neste estudo aqui, tá? Eles submeteram então ratos a 14 dias de treinamento, tá? E observaram o que aconteceu dentro das células musculares então desses roedores, né? E olha que interessante, ó, aqui então aqui é a baseline, ou seja, né? Aqui quando eles começaram o estudo, tá vendo? Esses marcadores aqui, esses pontinhos aqui, né? Marcam então a fibra muscular, tá vendo? Como vocês podem ver aqui, ó, né, esses pontos aqui brancos, tá? Eles representam então aqui os mionúcleos, tá? Os núcleos. E aí o que eles observaram? Ó, que 14 dias depois de treinamento, tá? Esses roedores aumentaram a quantidade de núcleos. Olha que interessante. Não só aumentaram a quantidade de núcleos, como aumentaram também a área de secção transversa da fibra muscular. Ou seja, houve hipertrofia muscular, tá? Agora, né? O que eu quero que vocês reparem? Olha que interessante aqui, ó, tá? Eles começaram depois o destreinamento desses roedores, tá? Então eles fizeram, ó, primeiro 14 dias de treinamento, onde houve aumento da hipertrofia, aumento da área de secção transversa e aumento também dos mionúcleos, tá? Dos núcleos dessa fibra muscular. Na sequência, tá? Eles colocaram esses roedores então para 14 dias, tá? 14 dias de destreinamento, onde eles não treinaram. E o que aconteceu? Como já era de se esperar, tá? Houve então, ó, a redução, tá? Da área de secção transversa. Ou seja, né, a hipertrofia, né, que aconteceu então reduziu. Tudo bem? Reduziu de forma significativa. Agora, o interessante é que apesar da hipertrofia, a área de secção transversa da fibra muscular ter reduzido, a quantidade de mionúcleos não reduziu, tá? Não reduziu, então, a quantidade de núcleos nessa fibra muscular. E como nós sabemos que o núcleo, né, é aquele que regula, por exemplo, a síntese proteica, tá? Isso pode explicar, ou pelo menos em partes, o motivo pelo qual as pessoas que já treinaram, por exemplo, elas tendem a se recuperar mais rapidamente, aí a massa muscular perdida, né? Nós sabemos então que o núcleo, tá? Apesar dele aumentar a quantidade de aumentar a quantidade de núcleos quando você faz musculação, etc e tal, com o treinamento, a quantidade de núcleos, ela não reduz, tá? Quando você faz o destreinamento. Como o núcleo, ele é bem importante para gerar hipertrofia muscular, já que ele está intimamente ligado aí com a síntese proteica. Isso muito provavelmente é o principal motivo que explica a memória muscular. Então a memória muscular, ela realmente existe, tá? Olha que interessante. Toda vez que você treina musculação, você não só aumenta a área de secção transversa do músculo, como você aumenta também a quantidade de núcleos.
tá? E na sequência, quando você para de treinar, por exemplo, apesar de você então reduzir a hipertrofia, os núcleos que você ganhou, os núcleos que você adquiriu, então você não perde mais, né? Isso é uma ótima notícia, excelente notícia, tá? Então mesmo que você esteja parado aí agora com o treinamento porque aconteceu alguma coisa, ou por exemplo, nós estamos em pandemia, a academia está fechada e você não está conseguindo treinar, por exemplo, musculação, fique tranquilo, tá? E se você já treinava antes, se você já tem um histórico, por exemplo, de treinamento, muito provavelmente você vai se recuperar mais rapidamente do que uma pessoa que nunca treinou, tá? Você não pode ser comparado, por exemplo, a uma pessoa que nunca treinou. A pessoa que nunca treinou, tá? Vai levar realmente, provavelmente, mais tempo para conseguir gerar hipertrofia, conseguir gerar o mesmo resultado que você teve, por exemplo, um dia. E você vai conseguir se recuperar muito mais rapidamente. Esse estudo, especialmente, tá? Não verificou, né? Se a pessoa voltar a treinar depois, em quanto tempo ela gera hipertrofia. Mas como nós sabemos que a quantidade de núcleos, né? Ela é importante para gerar síntese proteica, para gerar hipertrofia muscular, muito provavelmente aí, né, essas variáveis estão correlacionadas, tá? E quando a gente vai olhar então, né, os gráficos do artigo original, a gente consegue verificar esse gráfico muito interessante aqui, ó, tá? Então o que acontece? O que está escrito nesse gráfico aqui que você deve saber? Então olha só, né? Até aqui, pessoal, tá? Até mais ou menos aqui, ó, essa linha horizontal, não, vertical, né? Aqui, vertical. Nós temos os 14 dias, tá vendo, de treinamento, tá? Dessa turma. Então, olha só, no pontinho preto, tá? Nós temos aqui a quantidade de núcleos. E no pontinho aqui branco, tá? Nós temos então a área de secção transversa do músculo, ou seja, a hipertrofia. Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Nos primeiros 14 dias aumentou de forma significativa não só a quantidade de núcleos, como também a quantidade, né, de área de secção transversa do músculo, ou seja, aumentou então a hipertrofia e aumentou a quantidade de núcleos, tá? Agora, o que eu quero que vocês percebam, nos 14 dias de destreinamento, tá? Que começa aqui e termina aqui, ó, tá? Olha que interessante, ó. Olha o que acontece com a hipertrofia, a área de secção transversa do músculo, ó, reduz de forma significativa, olha só, mas felizmente, olha só, a quantidade de núcleos quase não reduz, tá? Não reduz de forma significativa e não volta ao patamar anterior, tá? O que para nós é bem importante, né? É bem importante, bem interessante, já que explica aí, ou pelo menos em partes, né, o porquê que a gente consegue então gerar hipertrofia muscular de forma significativa, mesmo depois, né, de ficar um bom tempo parado. Por que a gente recupera mais rapidamente? Por que as pessoas tendem a recuperar mais rapidamente a massa muscular aí? Aquelas pessoas que um dia já treinaram, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostou dessa informação? Foi boa para você? Se essa informação contribuiu para você, se foi legal, se foi bacana, não se esqueça de curtir esse post, tá? Comentar e compartilhar com quem possa interessar, beleza? E se você quiser saber mais sobre hipertrofia muscular, não deixe de acessar o link lá na minha bio e adquirir agora a minha capacitação Tudo sobre Hipertrofia Muscular. Você vai descobrir essas e outras coisas bem importantes, bem legais, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua formação, tá bom? Eu fico por aqui, pessoal, mas a gente se vê numa próxima. Até lá, hein?